Olá, eu sou a professora Ana Paula e vamos conversar sobre práticas de alfabetização em tempos de pandemia, possibilidades, limites e desafios. Sabemos que a alfabetização é um período de descobertas muito significativo para as crianças, e isso requer que sejam explorados diversos contextos, valorizando e partindo da realidade de cada uma, proporcionando uma contextualização das atividades propostas, assim dando significado à sua aprendizagem. A interação com o meio, com os pares e professores se faz primordial para o desenvolvimento integral. Mas, em tempos de pandemia, como manter essas relações, onde o isolamento social se faz necessário? Como alfabetizar e garantir as habilidades básicas? Para isso, vamos falar com os profissionais da Rede Pública Municipal de Educação de Laranjeiras do Sul, os quais vão relatar as suas práticas e vivências durante esse período de isolamento social. As gestoras Silvonéia e Gabriela irão falar sobre a organização, encaminhamentos e orientações feitas nas escolas para os professores, pais e alunos. As alfabetizadoras Ana Caroline, Andréia, Eliane e Elisângela vão trazer um pouco de suas práticas na alfabetização, falando sobre o uso das tecnologias, práticas sociais de leitura e escrita, assim como o sistema de escrita alfabética. Eu espero que vocês gostem. Olá, sou Silvonéia Vaniuk, sou professora, formada em Pedagogia, estou atuando na direção da Escola Municipal Aloysio Maier de Laranjeiras do Sul. Eu fui convidada para fazer uma fala a respeito da alfabetização em tempo de Covid. Na Escola Municipal Aloysio Maier, nós atendemos aproximadamente 400 alunos, né? E esse ano, como está sendo um ano atípico, nós tivemos no mês de março a suspensão das aulas, né? Que foi uma estratégia utilizada para tentar frear, né, o avanço do Covid. E com essa suspensão das aulas, começou o maior desafio, né? Principalmente na área da alfabetização. Para nós, assim, é preocupante. Foi um ano, assim, está sendo um ano que está sendo bastante desafiador para toda a comunidade escolar, né? Tanto para a direção, para os pedagogos, os professores principalmente, né? E os pais. E a nossa maior preocupação é atingir os nossos alunos, né? Então, assim, com essa suspensão das aulas, nós tivemos que se reinventar. E principalmente os professores, né, da classe de alfabetização estão, assim, tendo que se reinventar bastante. Esses desafios que nós estamos tendo na área de alfabetização começou no mês de abril, né? Porque no mês de março a gente teve a suspensão da aula, aí a gente passou por um período de recesso, que foi adiantado o recesso escolar, e aí no mês de abril começou o nosso grande desafio, né? Como que a gente vai atingir os nossos alunos nesse período de pandemia, sendo que os mesmos estão em quarentena, iguais os professores, né? Mas como que a gente vai atingir, né, os nossos alunos? Graças a Deus, né, a gente tem um corpo de professores, assim, excelente, e esses professores estão se reinventando. Para nós, no primeiro momento, nós começamos com umas atividades não presenciais, né, onde as professoras preparam as atividades para serem enviadas aos alunos e os pais atuam, desenvolvem essas atividades juntamente com as crianças na casa. Com essas atividades, quando estavam sendo enviadas, nós tivemos bastante retorno dos pais, né? Então, assim, a maior preocupação, como que essa atividade está sendo desenvolvida, qual é o critério de ser desenvolvido, e o retorno que esses pais repassaram para nós foi a questão de como desenvolver essa atividade, né? Então, assim, a reclamação vinda das crianças, principalmente, não é assim que a minha professora ensina, né? Então, aí, algumas professoras, né, resolveram gravar alguns vídeos, né, para repassar a aula, repassar o conteúdo, explicar o conteúdo, né, para fazer um retorno aos alunos, e aí a gente acredita que está sendo mais viável, que os alunos estão tendo, com essa metodologia, está tendo um bom retorno. Graças a Deus, assim, as professoras têm um bom desempenho, conseguiram atingir os nossos alunos, e é nesse formato que a gente está conseguindo hoje atingir os nossos alunos.
das nossas classes de alfabetização, a gente, por mais que seja uma escola do centro da cidade, ainda a gente também tem alguns pais que não são alfabetizados, né? Esses pais têm vindo até a escola, têm conversado com a gente tem feito o máximo possível, né, para tentar atingir essas crianças. As professoras formaram grupos no WhatsApp e essa atividade que elas têm mandado para casa, né, geralmente vai com um vídeo explicativo de como desenvolver essa atividade. Através desse vídeo, a gente tem visto assim que a gente tem atingido de uma forma mais esclarecedora os alunos. Graças a Deus, né, a gente está tendo assim um retorno bom dos nossos alunos. Assim, são pouquíssimos, acho que uns 3 ou 4 que não conseguem desenvolver essas atividades, né? Mas mesmo assim, essa atividade de alfabetização a gente está conseguindo atingir. As professoras, basicamente, a escola como um todo teve que se reinventar. As atividades que são desenvolvidas dentro da sala de aula, na casa ela não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo desempenho, porque a criança não consegue ficar sozinha 4 horas fazendo essa atividade, então ela teve que ser repensada, teve que ter uma nova estratégia para conseguir atingir o nosso aluno. Essas atividades os professores têm desenvolvido basicamente com essa reinvenção de atividades, eles partiram para outros projetos, outras atividades e basicamente é leitura, né? Então quinzenalmente quando a gente envia atividade, tem ido junto também muita leitura. A gente acredita que a criança lendo, folhando um livro, né, pelo menos a leitura de mundo ela está tendo, né? Por mais que o pai não seja alfabetizado, o pai proporcionando isso para a criança por si só, eu creio que ela vai conseguir pelo menos ter uma leitura de mundo, né? A gente tem visto, graças a Deus, muitos pais dando retorno que estão conseguindo, né? E essas atividades, como eu falei, elas tiveram que ser reinventadas. Assim, as professoras têm feito o máximo possível para enviar atividades que as crianças consigam desenvolver, né, com o apoio dos pais. E nesse formato, a gente tem feito um bom trabalho. Enquanto escola, a escola está muito preocupada, né, com a questão da qualidade da atividade, se a criança está sendo atendida, né, pedagogicamente, a nossa pedagoga acompanha os professores, né, para dar um retorno para os pais, e quinzenalmente a gente consegue ter um retorno dessas atividades. A gente sabe, a gente entende que essas atividades não estão vindo de acordo com o que a gente pretendia, mas é o que a gente está tendo para o momento. Nesse tempo de pandemia, a gente sabe assim que a alfabetização ela é essencial quando ela é desenvolvida com o papel do professor, né? Com a presença do professor. Nesse momento, a gente não está conseguindo fazer nesse formato, mas a gente acredita que está atingindo as nossas crianças, né? A gente sabe que muita coisa vai ter que ser retomada quando voltar, né? As aulas presencialmente, né? Mas a gente sim, o nosso foco é não perder o vínculo, né? Então, não perder o vínculo entre professor e aluno e fazer um bom trabalho, desenvolver essas atividades para que as crianças consigam, né, manter esse vínculo, ter a imagem do professor, pelo menos, né, nem que seja pelo WhatsApp, pela aula gravada, mas eles estão tendo. E assim, um dos retornos que mais nos chamou a atenção foi quando os pais colocaram assim, que quando eles começaram a observar que os outros colegas também estavam em quarentena, que eles estavam no mesmo formato, fazendo as atividades no mesmo formato que o seu colega, e isso foi uma forma que eles entenderam, né, que não era só ele que estava lá em quarentena, né, na sua casa, fazendo a sua atividade sozinha. Então, com as aulas que os professores têm preparado, têm enviado via WhatsApp, com as atividades, as fotografias que os pais postam, o retorno das atividades que é postado nesses grupos de WhatsApp, a gente tem visto que, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer um trabalho. A gente sabe que não atingiu, né, todos os alunos, não é o essencial, mas é o que os professores estão desenvolvendo nesse momento. A alfabetização em tempo de pandemia
fez com que os professores se reinventassem, né? Então, assim, mesmo no grupo do WhatsApp dos professores, muitas ideias surgiram, muitas atividades estão sendo preparadas, né? E quando a gente tem um retorno favorável, é repassado também aos pais, né? Então, assim, é um formato que foi criado, né, às pressas, a gente não estava preparado para isso, nem uma escola, nem a comunidade escolar estava preparado para isso, mas foi o formato que se criou, né, e que se preparou para tentar atender os alunos nesse momento. A gente tem visto, assim, bons retornos, a gente tem visto também alguns retornos que não é o 100%, mas é o que a gente tem, e graças a Deus é o que nós estamos tendo para esse momento. Obrigada. Meu nome é Gabriela, trabalho como pedagoga na Escola Municipal Professora Terezinha Maria Moreto Andreeta, em Laranjeiras do Sul. Alguns professores optaram por estarem criando grupos de WhatsApp da sua turma, onde facilitariam os encaminhamentos, as orientações das atividades e também as dúvidas dos pais. Já outros professores preferiram não criar o grupo de início, para ver como as atividades se desenvolviam durante a primeira entrega. Passando então 15 dias, muitas das atividades voltaram sem ser realizadas, voltaram em branco, pelo motivo de que os responsáveis relataram não ter compreendido a atividade, não ter conseguido ensinar o seu filho o que ele precisava fazer naquela atividade. Lembrando que esses pais que relataram não ter compreendido as atividades eram justamente os pais das turmas que não criaram o WhatsApp. Então, os professores, eles acabaram ficando frustrados e tristes, pensando que sua estratégia não estava atingindo 100% dos objetivos e que deveriam mudar alguma coisa. Na nossa comunidade, a população é caracterizada de pessoas carentes e muitos pais de nossos alunos com pouco estudo, alguns até sem nenhum estudo. Se os pais dos nossos alunos não têm sequer algum estudo, como eles estariam ajudando os seus filhos? Se eles não conseguem ler, como eles estariam lendo a atividade para seus filhos? Principalmente para aqueles que estão em fase de alfabetização. Com isso, observamos que nós não estávamos atingindo 100% dos nossos alunos. Então, em conversa com os professores, decidimos criar o grupo de WhatsApp para todas as turmas, desde o Jardim 1 até o 5º ano do ensino fundamental. Assim, os professores mandariam as orientações em forma de vídeo ou áudio, todos os dias no horário das aulas. Em relação às atividades de arte, inglês e educação física, como as professoras não são alfabetizadoras, elas enviam atividades de simples compreensão para os pais. Como, por exemplo, na educação física, brincadeiras populares que os pais brincavam quando eram crianças. Por exemplo, passa-anel, dança das cadeiras, 5 Marias, jogo de dama, enfim. Em inglês, a professora, ela precisa seguir a apostila, qual traz atividades fáceis e simples, como pronúncia de números, cores, frutas, enfim, atividades que as mesmas também mandam pelo grupo de WhatsApp. Nas primeiras semanas, os professores ficaram apreensivos,
pois eles não sabiam se essa estratégia que todos tinham adotado agora iria resolver as dificuldades dos nossos alunos. Mas quando as atividades retornaram para a escola após 15 dias novamente, a alegria foi contagiante. Nós víamos a felicidade dos professores em seus olhares. A nova estratégia estava contemplando a grande maioria dos nossos alunos. Para aqueles alunos que não possuem acesso à internet, a professora envia as mesmas atividades, sendo elas em apostila, atividades impressas e livros interdisciplinares, se necessário, e uma folha com as orientações das aulas por dias da semana, incluindo as atividades de arte e inglês. Então, nesse caso, quem não possui internet em casa e não está no grupo, a professora manda um roteiro da semana, o que precisa ser feito na segunda, na terça, na quarta e assim sucessivamente. As professoras, elas estabeleceram uma rotina com os alunos, como se fossem aulas presenciais, onde durante o período da aula, elas estão à disposição dos alunos para responder dúvidas e questionamentos que surgem durante a realização das atividades. Mais do que conteúdo, muitas de nossas crianças precisam de apoio emocional de suas famílias, espaço para falar do que estão pensando, o que estão sentindo, momentos para brincar. Quando as aulas voltarem, as questões que não foram entendidas, compreendidas e aprendidas poderão ser retomadas pelos professores em sala de aula, até porque muitas famílias não conseguem ficar em isolamento com seus filhos em casa, dando aquela atenção que eles merecem, ensinando a fazer a lição de casa, pois eles precisam trabalhar para trazer o alimento de cada dia. Que possamos manter a calma e a esperança de que tempos melhores virão. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Olá pessoal, eu sou a professora Andréia de Laranjeiras do Sul, trabalho na Escola Municipal Luizio Maier, atuo na Rede Municipal de Ensino há 19 anos, 14 anos com alfabetização. Durante esse tempo, tive o privilégio de ter grandes colegas de trabalho, grandes profissionais, mestres, que me ajudaram muito e ainda ajudam na prática diária para me tornar uma alfabetizadora realmente. Sempre em processo de aprendizagem, de troca de experiências, buscando inovar, né, para levar para os nossos alunos o melhor, para a gente conseguir despertar neles o senso crítico que eles precisam ter ao final do ciclo, né, na educação fundamental. E pensando em alfabetização, às vezes, quando nós vamos assumir uma turma, nós sentimos um pouco de medo, porque parece tão difícil despertar na criança a leitura e a escrita, parece tão difícil tirar do mundo infantil, daquela simplicidade, daquela inocência, fazer com que eles comecem a perceber que as letras se juntam e conseguem formar palavras, frases, textos, né? Então esse foi um dos desafios que me fez assumir uma turma de alfabetização e acabar me apaixonando por essa idade deles. Então, desde do começo, que eu comecei atuando em CEMEI, com crianças menorzinhas de jardim, e a vontade de a gente ir evoluindo e passando por outras turmas e experimentando outras experiências, mas enfim, cheguei na alfabetização e me encantei de tal forma que eu estou ali até hoje, né? Então, são crianças de 6 para 7 anos, algumas com 7 já completo, e nessas crianças nós temos que despertar o quê? Quando a gente fala em alfabetizar, logo se vem na cabeça, nós temos que despertar na criança a leitura e a escrita, né? Mas não é só ensinar ele a ler e escrever.
porque a gente não ensina, a gente só proporciona, né, dá oportunidades para ele aprender. Então, nós temos que direcionar ela em vários aspectos da vida cotidiana dela, para ela ser um bom leitor, um bom escritor, mas também nós temos que dar espaço, cativar essa criança para ela para ela conseguir, durante a nossa aula, dar o seu melhor, né? Então, nós somos direcionados por eixos. Nós trabalhamos hoje no município de Laranjeiras com a apostila do Sistema Positivo, o livro didático, né, do Sistema Positivo, que é baseada na BNCC. Na parte de língua portuguesa, nós temos os eixos que nos direcionam, não só em língua portuguesa, em todas as disciplinas, mas como nós estamos voltados mais para a leitura hoje, escrita e oralidade, nós temos os eixos que nos direcionam, né? Então, dentro desses eixos, nós vamos propor atividades que façam com que essa criança se desenvolva, porque nós precisamos, ao final do ano letivo, entregar essa criança com certas habilidades para ela seguir o ano seguinte, né? Para ela ir para o segundo ano, no caso. Então, no eixo da língua portuguesa, hoje nós vamos falar um pouquinho de leitura e oralidade. Nós sabemos que a criança, quando chega lá no primeiro ano, na idade de 6, 7 anos, ela tem a oralidade no pico máximo. Ela fala, ela participa, ela gosta de cantar, na maioria das vezes, né? Tem sempre as exceções de crianças que que preferem não participar, que não gostam. Mas, na maioria das vezes, são crianças bem ativas que participam do que você propõe tranquilamente. Mas nós temos que pensar em alguns aspectos para envolver todas as crianças. Então, na nossa turma vai ter aquela criança que é mais falante, que é mais participativa, que ela sempre vai querer ir lá na frente, que ela sempre vai querer dar opinião, e vai ter aquela criança mais tímida, aquela criança que já tem medo de falar, que tem vergonha. Qual que é o nosso papel? Nosso papel como profissional da educação, como professor da área de alfabetização, ou em qualquer outra área, não só na alfabetização. Nós temos que propiciar que essa criança, aquela que é bem participativa, continue sendo e participe, e temos que incentivar aquela criança que é mais quietinha a também participar. Então, uma atividade que a gente faz muito, né, na alfabetização, com musiquinhas, com versinhos, com trava-línguas, pedir para eles ir lá na frente e recitar, né? Você dá um versinho, um trava-língua, depois que eles decoram, eles vão lá na frente, e vai ter aquele que não vai querer ir. Então você pode ir até ele na carteira, vamos falar daqui, vamos, a prof começa, você termina, sabe? Dando subsídios para ele querer participar. Aos pouquinhos, um dia um pouco, um dia outro, né? Devagarinho, não forçando a criança, né, a não fazer o que ela não quer. Você conta uma história e começa a questionar sobre o que aconteceu na história, e vai ter aquele que sempre vai ter o que dizer, vai ser bem participativo. Mas aí você vai dar oportunidade. A criança não quer falar, não quer responder, você dá as dicas para ela. Mas o que aconteceu? O que você mais gostou? Quem eram os personagens mesmo? E aquela hora que aconteceu isso, sabe? Para essa criança que tem essa certa timidez também ter vontade de participar. Então, como eu falei para vocês, da escola que eu trabalho, é uma escola que pertence ao centro, né? É uma escola de centro em Laranjeiras do Sul, e a gente gosta de fazer um trabalho planejado, geralmente com as turmas andando juntas. Então, se tem a turma da manhã e a turma da tarde, nós sentamos juntas, eu e a professora Ana da parte da tarde, e vamos planejar junto o que a gente vai fazer. Nesse processo da aquisição da leitura, da oralidade, para desenvolver especificamente a oralidade, para posteriormente vir a escrita, a gente desenvolve as maletas de leitura, né? Então, durante a criança leva a maleta para casa, ela tem a oportunidade de ler com a família. No outro dia, nós podemos chamar ela para contar para a turma o que foi legal, o que ela gostou, quem leu a história para ela, etc. e tal, né? Então, nesse tempo aí, a gente desenvolveu algumas maletinhas, né, de leitura, que eu quero tentar mostrar para vocês, então. Então, há um tempo atrás, eu fiz a maleta com os clássicos e eu me
baseei mais na Chapeuzinho Vermelho. Então, seria essa maleta aqui, ó. Então, aqui vai ter o cenário, que é em feltro, né, e TNT, vários materiais. Eu tenho as ideias, mas quem faz o artesanato, a parte das malinhas, é a minha irmã, né, que é professora também, a professora Johnny. Então, ó, aí dentro da malinha tinha o lobo mau, né, que a criança vai pôr no dedo, ó. O lobo mau, a Chapeuzinho, né, Chapeuzinho Vermelho, o caçador, ó. Então ela levava para casa, ela ia brincar aqui no cenário, né, com os personagens e contar para a família, interagir, daí o livrinho de histórias. Alguns personagens, essa maletinha mais antiga, eles se perderam, mas interagir com a família. Depois, eu tive essa maletinha aqui, ó. Essa daqui era da Festa do Céu. Nessa maletinha aqui, a criança ia levar o livro, tá, da Festa no Céu, a tartaruga, olha que bonitinho, a tartaruga, né? O violão, para ele brincar lá na casa, e os personagens, ó. Esses personagens colava aqui, ó, com velcro, ó, urubu, tá? Então ele ia brincar, como era à noite, ó, o cenário à noite, tá? Ó, né? Então aqui ele levava e interagia com a família e no outro dia contar para os amigos lá na sala como que foi a experiência. Depois nós fizemos ano passado a malinha Leitura e Soninho, tá? A malinha Leitura e Soninho era uma pastinha normal, uma tequinha, com os livros dentro, e a criança ia levar também uma toquinha, dessas toquinhas de dormir, dos filmes, dos desenhos animados, e um travesseiro, tá? Então, eles levavam, todo dia um levava, na sexta-feira a gente trazia para casa, né, higienizava, ou se a mãe, de repente, antes da criança deitar, qualquer coisa ela quisesse lavar, né? Então a criança ia usar desse material que era Leitura e Soninho. Eu procuro sempre, junto com o material, colocar um livro que tenha só figura, que não tenha nada escrito, né? Se não tiver, ele vai ter que fazer a leitura de imagem. Na leitura de imagem, eles vão ter que contar a história com o que eles estão vendo, para mostrar para eles que a leitura não é só de coisa escrita, que a gente pode ler desenhos também, né? Então, assim a gente procura desenvolver a oralidade nos nossos alunos, né? Decorando versinho, levando as malinhas, como eu falei para vocês, e posteriormente a isso a gente vai para a escrita, né? Que parte da oralidade. Ele tendo uma oralidade bem desenvolvida, provavelmente ele não tem dificuldade na escrita, né? Então a gente parte para a escrita. Primeiro eles vão escrever pelas hipóteses que eles têm, depois nós vamos fazer o confronto, né? Devagarinho, com calma, para a criança ir se desenvolvendo como a gente deseja que seja, né? E pensar que nessa fase, assim, eles estão muito abertos para receber tudo que a gente tem para oferecer. Dizer para os professores que o planejamento é tudo, a troca de experiência é tudo. Por isso que eu acho extremamente importante nas semanas pedagógicas nós ter o tempo para partilha, porque às vezes você vê a ideia de outro professor e pensa, posso adequá-la para a minha turma, vai ser legal. Então, essa troca faz com que a gente enriqueça a nossa prática, né? E sempre pensando na criança como um ser assim que veio para você cheio com o mundo inteiro para ser descoberto, e a gente não pode podar ele agora. Nós temos que ajudar ele a ir para frente. Nós somos a ponte, né? Nós não somos o detentor de todo conhecimento, nós somos a ponte. Nós vamos desenvolver projetos com ele, nós vamos estar com essa criança vários dias, né? Então é preciso cativar essa criança. E desejando para vocês que sejam educadores iluminados e que façam a diferença na educação. Oi pessoal, eu sou Ana Caroline. Atualmente eu sou professora na Escola Municipal Aloysio Maier, com a turma do primeiro ano, do período da tarde.
Eu me formei em pedagogia ano passado, então eu sou fruto da Unicentro também, e eu estou muito feliz de poder participar com vocês desse momento, falando um pouco sobre a minha prática durante esse momento de pandemia. Esse é o meu segundo ano enquanto professora alfabetizadora. Então, ninguém esperava que fosse acontecer uma pandemia e a gente precisasse repensar toda a nossa prática. Eu destaco aqui para vocês que a forma de se dar aula na sala de aula é totalmente diferente do que você organizar o seu planejamento e pensar numa aula para que os pais realizem com as crianças em casa. A questão de tempo, de quantidade é totalmente diferente. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como o uso das tecnologias auxiliou durante esse processo de transição, né? De sair da sala de aula para a realização das atividades em casa com os pais. Então, antes de todo esse momento de pandemia, eu gostava, assim, de utilizar algumas tecnologias, eu sempre sugeria vídeos, jogos para as crianças, mas como que eu fazia esse contato, né, para que os pais tivessem acesso? Geralmente, eu tirava um print da tela do meu celular, do vídeo que eu queria que eles assistissem, ou do nome do jogo, ou de algum aplicativo. Eu jogava no Word, recortava a imagem e colava no bilhetinho, né? Colocava, imprimia até colorido para os pais ver como era a imagem do vídeo ou do jogo para eles procurarem em casa. Então eu escrevi um bilhete explicando o porquê que eu estava recomendando aquele vídeo, porquê que eu achava importante aquele joguinho, até mesmo alguns pais que conversavam comigo sobre dificuldades que as crianças tinham e pediam, né, uma sugestão de uma atividade além do que estava sendo feito na escola, eu mandava dessa forma. Então a imagem, o link, o nome do vídeo, quem produziu esse vídeo, de uma forma que fosse facilitar para que os pais, na hora de procurar, conseguissem encontrar de forma rápida esse material que eu estava sugerindo. Outra forma que eu utilizava também as tecnologias era a sala de multiuso da escola. De que forma? Eu queria passar geralmente um fragmento de um filme ou algum trecho de uma história para conversar com eles, ou ainda algumas canções que trabalhassem o método fônico, que é o que a gente também trabalha na nossa escola, nesse processo de alfabetização. Então eu acabava utilizando em um determinado momento a sala de vídeo. Outros recursos como rádio ou até mesmo atividades que a gente enviava para casa e vinha, no outro dia ia para outra criança, eu gostava de utilizar, achava que era bem proveitoso essa troca com os pais. Quando iniciou a pandemia, nós seguíamos a orientação da Secretaria de Educação de que não poderia, né, ter grupo de WhatsApp, não era permitido ter grupo de WhatsApp com os pais das turmas, né? Então, por exemplo, eu não tinha o telefone dos pais da minha turma, eu não tinha contato com eles. O máximo que tinha era algum pai ou mãe que me adicionou no início do ano no Facebook, né? Quem é professor sabe que isso geralmente acontece. Então, quando iniciou a pandemia, a única coisa que eu lembro, assim, né, do último dia de aula foi que eu consegui ainda fazer um bilhetinho, porque eu tinha hora atividade, e mandei para os pais algumas sugestões de coisas que eles poderiam estar trabalhando nesses dias, porque a princípio a gente pensava que seriam uns 15 dias, né? E até esse momento foi ok, foi tranquilo, né? Esse período de 15, 20 dias, não teve assim uma preocupação dos pais virem conversar ou virem atrás, um ou outro, quando encontrava em no mercado, às vezes que a gente saía, mas não tinha assim essa preocupação de, né, saber quando a escola vai voltar. A partir do primeiro mês, que foi se estendendo e a previsão de volta foi parecendo mais distante, eu comecei a receber, não só eu, como as minhas colegas, mensagens no Facebook: professor, o que a gente pode trabalhar, tem alguma orientação? E a gente respondia, era um combinado, né, todos os professores responder o que sugeria, mas a gente não encaminhava atividades ou outros materiais, porque a gente não tinha essa autorização para fazer isso nesse momento.
Então, quando a secretaria organizou a forma com que se dariam essas atividades não presenciais, a primeira orientação foi criar um grupo de WhatsApp para ter um contato mais fácil com os pais. Então eu fui até a escola, eu e, como falo novamente, os meus colegas, a gente pegou o telefone dos responsáveis nos dados do aluno e foi bem legal. Na minha turma, né, todos os telefones que tinha lá estavam atualizados, então todos eram de WhatsApp ou do pai ou da mãe da criança. E logo que eu criei o grupo, eu consegui visualizar toda a turma lá. Então foi bem assim importante ter feito esse grupo de WhatsApp, porque alguns pais colocaram assim que estavam sentindo falta desse relacionamento mais perto, né, da professora com seus filhos, se ia voltar ou não às aulas. E a partir desse momento a gente começou a organizar as atividades não presenciais. As primeiras semanas, os pais não estavam adaptados, assim como nós também não estávamos adaptadas, né? Então, eles sempre estavam mandando no meu WhatsApp como resolve essa atividade. Professora, não soube explicar, não consigo. Você pode gravar um áudio e mandar para o meu filho para incentivar ele a fazer a tarefa, porque quem sabe se ele ouvir você, ele vai lembrar e vai querer fazer. Então, muitos pais pediam esse suporte além das atividades físicas para que isso fosse uma forma de motivar as crianças a realizarem essas tarefas. E pensando com a minha colega, outra professora do primeiro ano, a gente resolveu gravar uns vídeos para trabalhar as famílias silábicas, que era o que a gente estava fazendo quando parou tudo, né? Nós gostamos de trabalhar a partir do método tradicional, as famílias silábicas, babebi, bobubão, mas a gente acha super importante trabalhar o método fônico também, para a criança saber qual é o som da letra, o som que eu tenho juntando uma consoante e uma vogal. E como que eu ia trabalhar com meus alunos o som de uma letra, a articulação de uma boquinha, se ele não estava me vendo, né? Então eu comecei a gravar esses videoaulas, explicando essa questão da parte das famílias silábicas. No meu celular eu não conseguia mandar no grupo como vídeo, por conta do tempo. Então eu criei um canal no YouTube. Esse canal ele é privado, só eu que consigo ver ele, mas eu mando o link para os pais e a partir do link que eu mando lá no grupo do WhatsApp, eles têm acesso a esse material, a esse vídeo. Eu achei bem legal porque alguns pais comentaram assim, que eles até montam o espaço de estudo na sala, as crianças assistem a aula e vão realizando as atividades que eu vou explicando, ou outros colocaram que as crianças antes de fazer as tarefas assistem os vídeos e na hora de fazer eles já sabem como que é para proceder, o que que é para conversar, o que que é para resolver. Então eles me deram um retorno bem positivo. De que forma que foi esse retorno? Alguns mandaram um áudio no WhatsApp, outros mandaram vídeos fazendo as tentativas de leitura, que é uma prática que a gente tomava de um por um na sala. Alguns pais estão gravando o vídeo da tentativa e mandando para mim. Outros fazem ligação ou fazem chamada de vídeo durante o momento da tarefa. Já teve casos também de o aluno ligar porque ele não entendeu a família silábica e ele tinha uma dúvida que a mãe não conseguia responder. E é lógico que eu, enquanto professora, me fico muito feliz quando eles dão esse retorno, né? Porque a gente vê que tá dando resultado e que também tá sendo importante essa nova forma, né? Essa metodologia diferenciada além do giz e do quadro. Outra coisa que eu acho bem legal é que às vezes antes a gente fazia maletinhas de leitura e mandava para casa, cada dia um ia. Hoje a gente nem sabe se vai poder voltar a se mandar materiais por conta da pandemia, né? Como era antigamente, mas a gente consegue mandar algumas histórias em PDF. Então, alguns pais imprimem, outros vêm pelo celular mesmo. Então, isso também é um recurso que eu tô adorando, na verdade, trabalhar,
porque assim, existem muitos materiais que você pode trabalhar de forma online com a criança, né? Vídeos, jogos, algumas imagens você pode mandar no grupo como suporte. Então, o uso principalmente do WhatsApp como uma ferramenta da tecnologia tem sido bem válido para que as crianças estejam nesse processo de alfabetização. Como eu falei, alguns pais da minha turma, eles colocam, professora, a gente não conseguiu essa semana assistir os vídeos, mas eu mandei no grupo da nossa família o link do vídeo para a gente assistir mais tarde. A gente vê também que algumas crianças que moram no interior, eles têm um acesso mais limitado à internet. Então, às vezes, eles colocam para nós que assistiram um vídeo, o outro não deu certo porque os créditos acabaram. Então, de alguma forma ou de outra, a gente tem tentado se adaptar a essas novas ferramentas, que não são tão novas, mas são novas para o nosso trabalho em sala de aula e agora fora da sala de aula, né? Então, na minha perspectiva, eu acho que vai ser bem importante, mesmo quando volte às aulas, continuar trabalhando, tendo essa relação mais próxima. Parece que no WhatsApp você está bem próximo, né? Você visualiza a mensagem, você sabe quem visualizou, você consegue de forma bem rápida ver se tem respostas ou não. Isso é bem legal, porque é uma forma que os pais também têm de tirar dúvidas, que eles têm de vir falar, olha, professora, meu filho avançou nisso, meu filho está com dificuldade nisso, né? Então, geralmente os pais filmam alguma dificuldade e mandam pra gente, e a partir disso a gente também prepara algum material específico para trabalhar, coisas que em sala de aula às vezes a gente iria identificar e aí trabalhando em sala de aula mesmo. Então, essas ferramentas, o uso do YouTube, o uso de vídeos, que a própria apostila que a gente trabalha, eles têm um canal no YouTube, o Sistema Aprende Brasil, e eles disponibilizam alguns vídeos explicando os conteúdos da apostila. Então, a gente também pode encaminhar para os pais, é uma outra forma de explicação, e assim vão surgindo novas possibilidades para auxiliar os pais nesse momento, né? O que mais os pais falam é: a gente não é professor, a gente não sabe como trabalhar. E tendo acesso aos vídeos, até a gente está aprendendo. Eu achei interessante que uma mãe falou para mim, prof, o vídeo que você fez explicando o traçado dos números para o meu filho, eu nem sabia que o número 1 era daquela forma, ou que o número 8 não era só as bolinhas, sabe? Alguns comentários que fazem você perceber que valeu a pena você ter dedicado um tempo para produzir um conteúdo, né? Claro, como eu falei, o meu canal ele não é público ainda, talvez futuramente, que a gente está aprendendo também, mas tem sido bem positivo esse trabalho utilizando essas ferramentas, essas novas tecnologias. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com o que eu tenho aprendido e tenho experimentado, né, na vida real com os meus alunos, e que isso também possa servir como apoio para a prática de vocês futura. Obrigada! Olá, eu sou a professora Eliane Facim Melo, atuo na Rede Municipal de Ensino em turmas de alfabetização. Então, vim conversar um pouquinho com vocês sobre práticas de escrita e linguagens e como está sendo desenvolvido o nosso trabalho, né, de professores no período da pandemia, onde, né, os nossos alunos estão distantes de nós, então falta essa interação, esse contato, né? Então, para a alfabetização tem sido um desafio muito grande. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso da apostila, né, do Sistema Aprende Brasil, que já foi adotado pelo município há alguns anos. Então, a gente faz uma mescla do trabalho com a apostila e o trabalho em atividades em folhas, para que a gente possa também estar fazendo a correção das atividades e replanejando as próximas atividades e vendo o que deu certo e o que não deu certo desse trabalho.
Então, quando a gente trabalha com a apostila, a gente está trabalhando português, matemática, história, ciências, geografia, artes e inglês. Então, ele engloba quase todas as disciplinas na apostila. Então, também a gente faz um combinado com os professores de inglês e artes para que eles enviem no mesmo momento, para que no retorno a gente consiga fazer a correção e mandar outra atividade até o retorno para a gente mandar de novo a apostila. Então, falando sobre escrita, então a gente trabalha bastante com tipos de texto. Então, estou trazendo aqui um texto que é o cardápio, que está presente na apostila. É um texto muito interessante que a maioria dos alunos conhece, então é do cotidiano deles, ele tem um significado, né? Então, o cardápio ele apresenta os alimentos e os valores dos alimentos. Então, a maioria das nossas crianças já teve algum contato com o cardápio. Então, na parte de fazer a escrita ali, a interpretação sobre o cardápio, ele vai conversar juntamente com os pais e vai conseguir fazer essa atividade. Na sequência dessa atividade, a gente enviou uma história em quadrinhos e ela abordava também o assunto cardápio. E além de você estar trabalhando a leitura, você vai estar trabalhando a leitura das imagens e, consequência disso, o vocabulário, porque quando você trabalha as imagens, você tem várias interpretações da mesma imagem. Essa atividade aqui é uma atividade de geografia e ela veio complementando a atividade sobre o cardápio. Então, nesse momento que os pais, as crianças estão em casa, eles costumam pedir comida por telefone, né? Então, já é uma prática comum, né, das nossas famílias, exceto, né, quem mora no interior é mais difícil, mas já participou de algum momento na casa de um parente e tal. Então, aqui a criança, a atividade era produzir, né, um diálogo em que ela ia fazer um pedido de comida. Então, quando ela faz esse pedido, ela está colocando as suas preferências, além de estar fornecendo o seu endereço e, junto com o endereço, pontos de referência, que são temas do estudo da geografia. Então, esse é um tipo de texto em que tem significado para a criança. Então, ele está escrevendo e que já em algum momento ele já teve algum significado para ele. Quando a gente parou as aulas presenciais, então com o segundo ano, que é uma das turmas que eu atuo, a gente estava fazendo a transição da caixa alta para a letra cursiva. Então, acho bastante interessante esse exemplo de atividade, porque aqui ele já é capaz de fazer a leitura, então ele já vai relacionando, né, as letras, já vai tendo contato com o maiúsculo e com a letra minúscula. Então, é uma atividade bem interessante de leitura, né? Então, quando ele vai fazer a relação. Que a leitura, eu acredito que tem sido um ponto, assim, bem preocupante para os professores, né? Como que esse aluno está lendo, né, nesse momento? Como a gente vai avaliar essa leitura, né? Aqui, traz uma atividade de leitura de imagens, onde a criança vai relacionar a palavra à figura. Também muito legal essa atividade e eles conseguem fazer. E aqui, quando trabalha essas palavras aqui, costumam ir na sequência do alfabeto, mais ou menos um método mais tradicional. Então, ele já apresentou sílabas que já foram trabalhadas com a criança, então vai facilitar a aprendizagem dela. E nada mais interessante de quando a criança se sente segura, né, para fazer alguma coisa, então a produção será mais tranquila, né? Na sequência, eu propus aqui a escrita de um texto usando a imagem, já dei o título aqui da Lila e Lulu, e eles iriam criar algo relacionado a essa imagem. Então, quando eu apresento a imagem também, é interessante você colocar alguma ação, não uma simples imagem sem significado. Então, ali já está mostrando uma ação, já vai estar dando indicações do que ela pode estar escrevendo. E aqui é interessante que essa aluna, ela ainda não se apropriou da ideia de continuidade de uma frase e outra, de produção de texto, mas ela já consegue ligar os elementos e produzir as frases, por mais que as frases, uma ainda está isoladinha da outra, né?
mas já tem um significado. E o interessante dessa atividade, como os pais estão auxiliando em casa, é que você já vê que a criança já está dando os espaços entre as palavras, né, que a gente chama de aglutinação, né, quando escreve amontoado, né? Então aqui os pais já ajudam nessa parte. Ah, filho, tem que deixar um espacinho, né? Então aqui nós temos o texto, é a mesma proposta, só que aqui já é um aluno que já tem uma produção melhor, já dá para ver a escrita cursiva, o uso da letra maiúscula, então ele já utiliza corretamente as letras, então dá para ver um avanço bem grande aqui, né, desse aluno. Por mais que a outra aluna anteriormente, nas atividades em sala, ela também omitia muitas letras, então também ela avançou bastante. Bem interessante de ver aqui, ó, por exemplo, quando faz uma sílaba complexa, né, então ele já coloca aqui o N. Geralmente as crianças omitem essa letra. Então, quando você trabalha com o método das boquinhas em sala de aula, fica mais fácil delas entender que tem um som a mais aqui. Geralmente, em sala eles iriam omitir, né? Mas aqui, como eles estão contando com auxílio, tem tido menos erros, né? Então, aqui também, né, a gente vê o nome do animal aqui também com a letra maiúscula, muito interessante. Então, como eles estão produzindo em casa, quando eu fiz a correção dessa atividade, dá para ver a riqueza dos detalhes, cada pai dá uma ideia diferente, a criança escreve a sua própria ideia. Quando a gente trabalha uma proposta assim em sala de aula, se você dá uma ideia para um, todo mundo geralmente faz um texto parecido, né? Então, bem bacana essa atividade. Aqui vou apresentar um pouquinho para vocês os textos de memória. Então, aqui são cenas, né, para a criança numerar, da música da Dona Aranha. Então, é uma música que eles já conhecem há anos, né, desde a educação infantil. Então, você trabalha aqui para eles ordenar as imagens. Então, ele vai cantar, ele vai numerar. Em seguida, ele vai fazer a produção do texto com as palavrinhas deles. Claro que às vezes eles vão trocar uma palavra e outra, né? Então, eu já dei o início e o final. Então, ele teve que escrever o meio. E também coloquei como sugestão, né, a pesquisa no YouTube, né, para eles assistir o vídeo, para auxiliar na escrita. Esse ano, como não estou com turmas de primeiro ano, também gostaria de sugerir algumas atividades, né, que são bem bacanas. Então, quando trabalhava com o primeiro ano, gostava bastante da escrita de listas. Então, produzia a lista coletivamente e em seguida fazia a leitura. Então, é uma proposta muito bacana para os pais estar fazendo em casa, para as crianças, né, para os professores estar planejando isso. Então, aqui nós temos o tema de festa junina, que é uma coisa que a gente, no momento que estamos passando, né, por mais que não está tendo as festas, mas aqui a criança vai aprender a separar, né, os doces, alimentos salgados, aqui os enfeites de festa junina, aqui as bebidas. Então, diante disso, você pode explorar outras coisas. Ele pode estar produzindo frases a partir do que ele mais gosta, ele pode estar fazendo um desenho, e no desenho ele pode estar usando as palavrinhas que ele escreveu aqui e escrever no desenho também. Então, é uma proposta bem bacana você trabalhar com categorias, né? Quando eu trabalhava em sala, eu buscava sempre utilizar a sequência do alfabeto. Então, a criança já pensava, amanhã é tal letra, prof. Então, diante disso, a gente fazia lá uma lista. Daí eu ia perguntando, eu quero um animal com a letra A, quero um brinquedo com a letra A, um objeto da sala com a letra A, algo que você tenha no seu estojo com a letra A. Então, a gente ia montando uma lista e eles participavam dessa construção e depois faziam a leitura. Também é bem bacana essa proposta. Aqui nós temos uma atividade de geografia, que é a planta baixa da sala de aula. Então, o professor pode estar fornecendo o nome das crianças, né, não em ordem, né, mas para eles organizar na sala os nomes em ordem alfabética. Você fornece a lista porque agora também às vezes eles não vão lembrar do nome de todos os colegas. Então, ele vai organizar em ordem alfabética. Então, você já vai poder avaliar esse ponto, se ele fez corretamente.
Você coloca as dicas quando tem crianças com o mesmo nome, que vai para a segunda letra ou para o segundo nome ou sobrenome, né? Coloca as dicas e aqui você vai trabalhar a localização espacial. Então, acredito que um ponto muito importante nesse momento é a interdisciplinariedade, que você acaba utilizando atividades de outras disciplinas para estar avaliando também. Aqui, né, as crianças adoram uma festa de aniversário, né? Então nós temos aqui uma lista confusa. Então aqui elas têm que separar os convidados das compras. Essa atividade pode ser tanto para primeiro quanto para segundo até terceiro, porque aqui você pode estar trabalhando somente a caixa alta, né? A criança vai ler e vai copiar no local correto, ou como você pode também introduzir já o cursivo e trabalhar para os convidados, né, a letra maiúscula. Então, você já pode estar usando como uma avaliação. Olá, eu sou a professora Elisângela Rutes. Eu sou a professora que trabalho com alfabetização. Há 11 anos eu trabalho com o primeiro ano. Eu trabalho atualmente na escola Valdemar Boeira, uma escola de bairro situada em Laranjeiras do Sul. Há anos trabalhando com alfabetização, adoro o meu trabalho, sei que é árduo, né? Mas muito gratificante, pois nessa fase as crianças descobrem a leitura, começam as suas produções, é muito interessante a alfabetização. Então, eu trabalho principalmente, não somente, mas principalmente com o método das boquinhas. Tive o prazer de fazer curso. Depois eu fiz novamente, né, a Secretaria de Educação do município ofertou a todos os professores da rede. É um trabalho maravilhoso com as boquinhas. O que seria esse método das boquinhas, que é da professora Renata Giardini? É um método que, além da criança saber o traçado, o nome da letra, ela, diferentemente dos outros métodos, ela trabalha a articulação, né? Cada letrinha, ela tem um som, ela apresenta um som diferente da outra. E além do som, é a articulação, ou seja, então eu tenho a articulação, né? A boca que eu faço para fazer essa letrinha e o sonzinho que ela produz, ela acaba diferenciando das outras, que geralmente as crianças fazem a troca, né? O B com o P, por exemplo. Então, assim, a sonoridade, né? Ela faz a boca diferente e o sonzinho também. A criança que aprende esse método, geralmente ela não vai apresentar trocas, né? Na leitura, na escrita. É um método maravilhoso. Então, como professora alfabetizadora, o que contempla as minhas aulas, geralmente? Primeiramente, assim, eu acredito que o professor, antes mesmo de ser chamado de professor, ele deve ser chamado de acolhedor. Ele deve trabalhar como um professor acolhedor. Ou seja, gostar do que faz, gostar das crianças, entender as crianças, né? Ser flexível, porque como nós adultos, nem todo dia a gente está bem, tem dia que não tão quanto. Respeitar as particularidades. Com uma criança eu acho de uma forma, né? Com outra diferente, porque cada um traz uma história, né? Cada criança é um ser diferente e que merece muito respeito, muita atenção. Geralmente, eu sou aquela professora que não recebo os alunos na minha mesa. Eu vou até a carteira, eu divido aquela cadeirinha pequena da criança, mas eu divido com ela. Ou seja, a criança sente o professor do ladinho dele. Eu não gosto, assim, do pensamento que a criança precisa ter medo do professor. Respeito. Eu dou muito carinho para a criança, sabe? E da medida que eu preciso chamar sua atenção, eu utilizo as palavras corretas e a criança, como ela gosta, que ela precisa gostar do professor, né? Porque como nós adultos, quando a gente não gosta de algo, fica muito mais difícil, né? Então eu acredito sim que eu consigo lidar bem, né, com essa questão do relacionamento com as crianças. Eu sento do lado delas, né, eu dou atenção. Geralmente as crianças que necessitam de mais atenção, de mais auxílio durante as aulas, eles se encontram mais pertinho da minha mesa.
mas eu procuro em todas as mesas, né? Todas as carteirinhas, dar atenção, ver aquele que está com dificuldade, ajudar aquele que está acertando, dou os parabéns. Então, assim, eu trabalho muito com a questão emocional da criança. Se ela precisa melhorar, eu faço aquela conversa do olho no olho. Se ela está bem, eu dou meus parabéns, né? Eu falo parabéns, estou orgulhosa de você. Eu acho que todo ser humano, ele precisa dessa questão do estímulo. Essa é a palavra. Às vezes a criança tem muita dificuldade, o pouquinho que ela consegue, você tem que aplaudir, dizer que legal, parabéns, você conseguiu, né? Eu vejo já a mudança rapidamente na criança. Ela precisa acreditar em si, né, para conseguir evoluir. Ela precisa entender que ela é capaz, que muitas vezes essa criança vem com muitos rótulos para a sala de aula, que é bobo, que não consegue, às vezes pela família até, né? Então o professor, ele tem que ser como um psicólogo em sala de aula, né? Ele precisa trabalhar essa questão da afetividade muito, todo dia. Então, como estamos aqui para falar um pouquinho da nossa rotina diante desse período tão difícil e inesperado, que pegou todo mundo de surpresa rapidamente, né? Foi cancelada a aula, imaginamos que já voltávamos, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, o que está acontecendo? Na minha escola, eu acredito que em todas as escolas do município, a gente está com a mesma orientação, que são as entregas quinzenais das atividades, né? Eu preciso salientar que nós temos uma ajuda muito, muito gratificante, que seria o trabalho que no nosso município a gente conta com a apostila do Sistema de Ensino Aprende Brasil, da editora Positivo, né? Essas apostilas, assim, maravilhosas. É um norte para o professor, né? Não é o único meio do trabalho. Mas, além das atividades que constam aqui, orientações metodológicas, sugestões de atividades dinâmicas, né? Tem um material de apoio que é muito interessante, com joguinhos. É um material bem rico, né? Bem interessante mesmo, auxilia muito o trabalho do professor. E a partir daqui a gente estende, né, com mais outras atividades de outros meios. Então, na entrega quinzenalmente que a gente tem com os pais, eu procuro estar falando com eles, constantemente perguntando: e aí, mãe? E aí, pai? Como que está? Como que está seu filho? O número de atividades está bom? Está em excesso? Eu fiz até uma folha assim, com pedidos para os pais escreverem a respeito. Está em excesso? Qual a maior dificuldade? Alguma sugestão? Essa troca. A família, nesse momento, ela precisa estar muito próxima, como sempre, da escola. Mas agora os pais estão sendo professores. E então, o que eu estou encontrando com isso? A grande maioria das crianças não está em ritmo escolar como deveria. É óbvio, foi cortada a rotina deles, né? Eles estão mais em casa, não podem ir para parque, para lugar nenhum, né? Então, assim, até os alunos assim mais, sabe, que adoravam estudar, que faziam umas coisas assim sem pedir, estão com dificuldade, né? Eles estão abalados, né? Porque foi uma mudança radical na vida deles, como de todo mundo, mas das crianças principalmente. Então, quanto professor, eu estou tendo esse cuidado. Qual é o cuidado? De não exagerar na quantidade de atividades, né? Eu preciso trabalhar aquilo, eu preciso. Mas faz uma atividade mais extensa, outra mais dinâmica, né? Eles concluíram um livro de Elias José, Da Casa e o Seu Dono, um livro tranquilo, com rimas, com desenhos, né? Então, assim, uma atividade um pouquinho mais elaborada, uma atividade mais tranquila. Eu não acredito que eu preciso estar trabalhando com eles como se fosse em sala de aula, né? Porque eu estou mesmo fazendo orientação para os pais, faz assim, faz assado. Eu não posso estar forçando muito, porque tem pais que trabalham o dia todo, vão chegar cansados, tem a rotina de casa, as crianças não estão no mesmo ritmo. Então, esse cuidado com as atividades domiciliares. Eu não posso estar mandando como se fosse em sala de aula, né? Eu quero
Assim, estou muito feliz com a maioria dos pais, a grande maioria, assim, desempenhando o seu papel, que não está fácil para todo mundo, né? Mas dando o seu melhor, né? E essa troca com os pais é muito interessante mesmo. E falando um pouquinho, assim, sobre a alfabetização. No método antigo, eu acredito que a maioria dos professores pensava assim, a gente pensava e buscava muito a escrita, que é muito importante. Mas a aprendizagem, ela ocorre principalmente e primeiramente na noção da criança, né? A consciência fonêmica da criança. Ela precisa pensar e entender para depois colocar no papel, né? Ela precisa entender que aquela letrinha tem o nome dela, que aquilo tem o som, e ela precisa fazer um trabalho mental de entender e imaginar para depois colocar no papel, né? Então é muito interessante no dia a dia a oralidade. Aqui eu vou destacar a oralidade, assim, graças a esse curso, falando novamente dele, esse curso das boquinhas que colocou a gente num outro olhar, né? A gente fazia erroneamente, mas com a maior das intenções. Não é os outros métodos, o uso também o tradicional não é tão ruim, aprendemos com ele. Mas o método das boquinhas, ele corta caminho, né? Ele é mais assertivo. Ou seja, o professor tem que falar bastante, né? Oralidade. Todo dia, né? Eu falo, eu explico, né? Todo mundo fala junto. Depois a criança coloca o que é, né? Particularmente, individualmente, eu estou perguntando, fazendo a criança falar. E depois vem o registro, que também é muito importante. Mas tem um processo, né? Um processo. Eu acredito, assim, que as aulas estão fluindo, está acontecendo, né? Mas eu lamento bastante o momento que a gente vive, acredito que isso logo passará. Por quê? Por mais dedicado que sejam os pais, né? Preciso ressaltar também aqui os recursos digitais, que são um aliado imprescindível nesse momento. Ele é o principal aliado nesse momento, né? Os recursos digitais, mas também eu acredito que ele é um aliado, ele jamais fará o papel do professor, né? Como a fala do nosso mestre Paulo Freire, né? O patrono da educação, que diz que a escola não são apenas prédios, né? Armários, livros. A escola é a convivência, é a afetividade. A rotina escolar ensina a criança, ensina o professor, ensina todos aqueles que estão envolvidos na escola. É rico o dia a dia na escola. Até algo que acontece com a criança que não seja tão agradável está ensinando. Somos seres sociais e precisamos dessa interação que ensina. A escola é um local maravilhoso. Ninguém de nós poderemos passar aprendizagem sem estar na escola. Então, é assim, a escola é tudo, a escola é vida. A escola não é algo material, a escola é convivência, como fala o grande mestre Paulo Freire, que passa o tempo, vem o tempo e ele nunca deve ser esquecido. Eu acredito que aí essa minha fala, espero ter contribuído com todos vocês, né? Colocando um pouquinho assim do meu dia a dia, né? Das minhas preocupações, dos anseios, né? Como alfabetizadora, que eu acho que a gente precisa estar em sala de aula, a gente está com saudade, eu estou com saudade, os meus alunos estão com saudades. Pergunta deles são constantes para os pais. Vai acabar logo isso, estou com saudade da professora, eu quero voltar para a escola, né? A escola é muito rica, né? Muito rica mesmo. E eu acho que eu vou concluir a minha fala, acho não, eu irei concluir a minha fala com uma frase também de um pensador maravilhoso, que é Rubem Alves, que diz assim: considero o trabalho do professor um trabalho de imortalidade. Não é exatamente assim, mas é o pensamento. Por quê? De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo com a magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais.
É isso que eu quero dizer para vocês, futuros professores. Trabalho árduo, mas maravilhoso. Você toca todo ser humano. É a sementinha diária que você está colocando ali no teu trabalho, que às vezes você vai para casa triste, que não deu certo. Deu certo sim. É uma sementinha. Você está ensinando letras, você está ensinando para a vida. Trabalho maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Eu estou muito feliz no que eu estou fazendo. Eu amo as crianças, eu amo trabalhar a alfabetização. E para você que deseja ser alfabetizador, que deseja ser professor, você precisa sentir isso, ter isso no teu dia a dia, que as crianças percebem. Só uma falinha ali a respeito da leitura, que eu não sei como que eu esqueci de falar, né? A leitura presente todos os dias, no início da aula, pela sua importância, e não uma história lida, só lida, uma história contada, com magia, do jeito que a história deve ser, envolvendo as crianças, amarrando as crianças nesse interesse para depois elas estarem, por meio disso, fazendo a leitura delas e, com certeza, fazendo o que o professor faz. Paixão pela educação. Acredito que a educação é o meio da gente mudar o mundo. Nós conseguimos. É isso. Espero que tenha contribuído. Muito obrigada pela atenção. Fiquem todos bem. Com base nas falas das professoras, podemos afirmar que a parceria entre família e escola nunca ficou tão evidente e necessária. Assim como as práticas de ensino precisaram ser repensadas e reelaboradas, pensando não somente no aluno, mas em toda a sua família. O professor precisou se reinventar, explorando muito a sua criatividade, trazendo inovação para suas práticas, a fim de suprir minimamente as habilidades básicas necessárias para o aluno, sabendo que muitas aprendizagens só acontecem com a interação das práticas pedagógicas que ocorrem no espaço escolar e que, nesse momento, não é possível devido ao afastamento físico, impossibilitando essas interações. Parabéns aos profissionais que estão se desdobrando para tentar garantir uma aprendizagem significativa que contribua para uma formação crítica e reflexiva, aguçando a curiosidade e despertando o interesse em buscar aprender sempre mais, fazendo tudo com muito amor e muita saudade de estar juntinho com os seus alunos. Espero que tenham gostado e agregado conhecimento com as falas dos profissionais de Laranjeiras do Sul. Fiquem bem, cuidem dos seus e até mais!